certo? O som não está funcionando? Vocês não estão me ouvindo? Estão me ouvindo, gente? Tá tudo bem aí? Sim, Tá, tá ouvindo direitinho? era assim. Beleza, tá todo mundo ok, ouvindo direitinho. Quando vocês falar que tá ok, tá todo mundo ouvindo, eu começo, tá bom? Legal. Agora eu vou ficar ouvindo o lag do vídeo na sala. Sofia, você tá travada, filha? Podemos começar? Boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa live de lançamento do livro Mais que Amigas, da Sofia Renzo, em físico. Vamos lá, boa noite, Sofia, tudo bem com você? Sim, Então vamos lá falar do seu lançamento? Primeiro, fala um pouquinho para o pessoal aí sobre você, quantos anos você tem, que série que você está estudando. sou Sofia, né? Eu acho que todo mundo já sabe. Eu tenho 11 anos, eu tô na sexta série e eu sou a atual autora não, eu sou a autora do livro Mais que Amigas. Que é esse daqui que a gente está lançando hoje. E deixa eu abrir minhas perguntas, sumiu. Ok, vamos lá. Com quantos anos você começou a escrever? Eu comecei a escrever com 9 anos, quando eu tava. Não, com 8, na verdade, porque é uma longa história. Eu comecei com 8, mas eu só fui desenvolver com 9 anos. Na segunda série eu comecei. Legal. Qual foi o primeiro livro que você escreveu, você lembra? Sim, não foi exatamente um livro, foi um conto, uma história infantil, que foi Chebe e seus presentes, que conta uma história de um coelho, criança, que gostava de receber presentes, e a história foi desenvolvendo ao longo do tempo. E ele queria muito presente que não tinha condições de comprar, mas o resto eu não posso falar, né? Legal, muito interessante. E conta pra gente como que você se interessou pela escrita. Como eu disse, eu comecei na segunda série, quando eu estava em uma atividade escolar, que era preciso fazer uma redação para por lazer mesmo, mas ao mesmo tempo era uma atividade. Então eu fui e a professora pediu para eu escrever. E eu comecei a escrever assim, eu comecei a me interessar. Falei, nossa, vou escrever mais. Aí eu escrevi no final, quando eu fui perceber, eu tinha escrevido 3 folhas. No final, eu até falei assim, professora, pode escrever em folha sulfite? Se acabar o resto, ela, claro que pode. Eu escrevi 3 folhas frente e verso. Eu falei, nossa, me interessei por escrever, vou virar escritora. Isso Uau, foi, que legal. isso foi da segunda ou na terceira série, que eu tinha por volta dos 8 anos aí. Aí depois, só com 9 anos que eu me interessei mesmo e comecei a escrever mais e postar, que fui incentivada a postar, né? E assim, geralmente as pessoas falam que escritores têm que ler, né? Você gosta de ler? Gosto. Independente se É, for físico ou online, eu gosto de ler bastante. Mas eu que prefiro legal. os online. Na verdade, eu gosto de ler fanfic. Você lembra qual foi o primeiro livro que você leu, que você mais gostou, assim? Primeiro que eu li, eu acho que o primeiro livro que eu li inteiro, assim, o primeiro livro que eu li inteiro foi o Diário de Anne Frank. Olha, esse livro é de adulto, né? É de Sim, difícil compreensão, tem palavras complexas nele. Você eu conseguiu lembro que compreender? sim, eu tive dificuldade de entender, mas ao longo do tempo fui vendo, eu fui olhando as palavras e como eu já comecei a aprender mais cedo, eu já estava entendendo bastante. Eu lembro que era muito difícil de conversar com as pessoas sobre esse livro, porque
era mais na faixa ali das pessoas de 12, 13 anos, 14, assim, que conseguiam ter mais conhecimento, né, que aprendiam na escola. Eu lembro até que eu conheci algumas pessoas do oitavo ano, da oitava série, que elas estavam estudando sobre esse livro, mas ninguém da minha idade, como 9 anos assim, ninguém conhecia o livro e eu fiquei muito triste porque eu não podia contar para as outras pessoas com que eu estava lendo. E eu ficava muito feliz porque eu levava o livro todo dia para a escola e lia nas horas vagas, mas eu não podia falar para ninguém o que eu estava E lendo. é difícil, né? Porque ninguém compreende o seu nível de leitura, né? O nível dos seus livros. Geralmente na minha sala tinha gente que nem sabia ler e eu já estava escrevendo. Interessante. Então, fala um pouco mais pra gente sobre o livro Mais que Amigas, como que você começou a escrever, de onde vem a inspiração. A maior inspiração, assim, a fonte que deu a luz a tudo foi um sonho. Eu tenho uma coisa, né, genética, pelos sonhos, que eu sonho bastante e os meus sonhos são lúcidos, às vezes. E aí eu consigo mudar a história. E nesse último sonho que eu tive, comecei a me interessar pelo sonho. Aí eu fui e mistura de a vida social na escola, assistindo filmes, séries adolescentes e lendo livros, né? Fanfics, livros adolescentes. Eu comecei a sonhar e me interessei pelo sonho. Eu falei, nossa, eu vou escrever. E na verdade, isso não começou agora. Que desde os 9 anos, quando eu sonhava também, eu começava a escrever. Ia lá, falei, vou pegar o computador e comecei a escrever. Tem até uma história guardada, mas eu não consegui terminar, porque num pico assim no branco eu esqueci o sonho. Mas aí nesse sonho eu me interessei pela história e falei, vou escrever. Aí assim que saiu o livro Mais que Amigas. E Que nesse caso eu legal. sonhei com uma história de duas meninas, um romance homoafetivo, que é, desculpa, eu tô nervosa. Conta com a história de uma menina confusa com a vida dela, mas ela acha outra menina que, na verdade, se descobriu e não estava mais na confusão e ajudou ela a se descobrir também. E no final virou um romance, uma história de amor mesmo, e de namoro. E as duas personagens são muito, muito românticas. Assim, românticas não, porque eu puxei pro meu lado pessoal, eu coloquei um pouquinho de mim na história e também me inspirei nas personalidades das minhas amigas, fui pegando o meu convívio social e colocando dentro do livro. Tudo que eu convivo assim no dia a dia eu coloco dentro dos livros. Então eu fui colocando assim, então uma delas é bem romântica, bem melosa, mas a outra não é nem tanto, é meio não me toque. Então, uma da história é a Zoe e a outra é a Mad. Nelas contam a história de meninas adolescentes, na faixa da adolescência mesmo, entre 13, 14 e 15 anos, ali no pico de, como que chama? Da Dos puberdade. hormônios, verdade, dos hormônios, então já fica tudo ali a flor da pele. Então aí eu fiz essa história inspirado em adolescentes. Não convivo muito, assim, na verdade convivo, mas não converso muito com adolescentes, mas eu consigo pensar, assim, imaginar como seria a mente. É, já que todo mundo me chamou de bastante, desde pequena me chamam de bastante desenvolvida, então já começo a pensar as coisas assim, boto para escrever. Aí eu contei a história dessas meninas, um romance homoafetivo, que conta com a confusão da sexualidade de uma menina e a outra ajuda ela a se descobrir e ajuda, na minha visão, também ajuda muitos outros, os leitores, assim, talvez que estejam lendo, estejam confusos com a sua própria sexualidade, que leiam e se descubram, assim, que pensem, se eu ler essa coisa, começa a pensar de outra forma, em outra visão, em amplas visões, que pode desabafar para os outros, que tem futuro se libertar
Então eu escrevi mais para isso também, para desabafar no livro e também ajudar os outros com essa descoberta, porque na puberdade é tudo uma descoberta. Então é difícil falar para os outros. Interessante. Então a gente pode dizer que o seu livro ele é uma autoajuda para as meninas nessa faixa etária, né? Sim. E, Não tanto e para a gente pode. As pessoas, para os meninos também, né? Que os meninos também passam por esse período. E é um período muito difícil, né? Que todo adolescente tem um problema nessa idade. Mesmo que não seja um homoafetivo, mesmo que não seja um desejo diferente, os adolescentes passam por esse período de dificuldade, né? Então a gente pode dizer para os leitores que quem lê esse livro, eles vão ter um abraço. Sim. Um abraço adolescente. Então, assim, tem inspirações em vida real, então, o seu livro, né? Você falou que inspirou nas personalidades das suas amigas. Sim. Eu coloquei todo o meu convívio social dentro do livro, na escrita. É a mesma coisa que desabafar na escrita. É muito interessante. E a escrita também serve como catarse, né? Que aí você tem uma coisa para falar, não tem coragem para falar com uma pessoa, você acaba escrevendo. Isso é bom também, né? Sim. Você aconselha os outros adolescentes se desabafarem assim? Sim, na verdade, porque eu tenho muita dificuldade como os outros, assim. Não sei se muita gente hoje em dia escreve diário, mas eu não gosto de escrever diário. Eu tenho o mínimo interesse por isso. Porque, assim, para mim, as pessoas vão ver e falar, às vezes, qualquer dia vai escapar, assim, o diário vai ler, assim, meu Deus, passo vergonha. Aí, nisso, eu escrevo os livros. Eu estou desabafando, mas aí ninguém vai achar que eu estou desabafando, porque a história não está contando sobre mim. Não é não é uma biografia. Mas eu faço uma assim, mas escondida nas palavras de outras pessoas. Ai, que interessante. Muito bom. Vamos lá, então. Boa noite, pessoal que estão entrando. Sejam muito bem-vindos. Deixe seus comentários. Se tiver alguma pergunta para a Sofia, pode mandar no chat, que no finalzinho aqui a gente vai responder as perguntas, tá bom? Tem mais uma pergunta aqui. Tem algum livro que você leu que te inspira? Que me inspira, eu acho que não. O livro, não, porque eu não vejo muitos livros adolescentes assim, eu vejo fanfic, mas nada me inspirou tanto assim quanto as séries. Que eu principalmente uma série, que eu vi uma série assim que é Heartstopper, que é realmente um romance adolescente homoafetivo. E eu me inspirei nisso e eu acho que acabando assim, eu tive o sonho pensando nisso e pensando com o rosto de outras pessoas. E eu fui misturando um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, então eu acho que essa série me inspirou bastante. E Que legal. hoje eu ainda quero comprar o livro dessa série, que tem os livros, né? Tem as 2 temporadas de livros. E eu quero comprar, porque mesmo me inspirando com a série, eu quero me inspirar mais com o livro. É que o livro ele tem mais conteúdo, né? Mais completo. Mais detalhado. É, isso mesmo. E você pretende continuar escrevendo ou seguir a carreira de escritora? Sim, pretendo. Desde os 9 anos eu não vou mudar minha palavra. Em todas as lives que eu já fiz, eu não vou mudar meu desejo de continuar escrevendo. Porque escrever Que para mim, bom. ao mesmo tempo, pode ser um lazer e também eu posso ter sucesso com meus desabafos. Ah, com certeza, com certeza. Seu livro é muito bem escrito e eu, assim, não é porque eu sou mãe, tá? É porque, como escritora e revisora, eu consigo ler o livro como leitura crítica, não como uma fã, entendeu? E eu li o seu livro e ele é muito bem escrito, principalmente para a sua idade, assim. Ele tem um conteúdo bem engajado, uma leitura fluida mesmo, é muito interessante. Vamos ler um pouquinho dos comentários aqui? Olha, a Mari Chaves está falando, tem uma fã que já guarda o meu livro. Olha, eu já guarda um para Mari. Tá guardadinho. Você vai autografar o da Mari? Vou. Então
Tem Tá que fazer bom, os Nani. Com certeza. A Nani está dizendo lindas. Obrigada, Nani. Raíza, sua filha é muito linda. Parabéns pelo talento. Obrigada. Que a Luciane está dizendo lindeza. O HM Nunes é o Henrique, né? Ele estudou lá no colégio de Itaquá também. Essa menina vai longe. Mas estão te elogiando. Uma fofa, sucesso. Deixa eu ver se tem mais comentários aqui. Sejam bem-vindos, quem está entrando agora. Essa é a live de lançamento do livro da Sofia. E quem quiser o livro já vai guardando aí, porque tem poucos exemplares, gente, pelo amor de Deus. Tá bom. Aí depois a pessoa vai falar, eu quero. Aí acabou. É engraçado. O Henrique está dizendo, é engraçado como as melhores inspirações vêm quando estamos dormindo. É isso mesmo, né, Sofia? Quando a gente está dormindo, o inconsciente da gente fica ali mais ativo do que a gente imagina. Por isso que eu gosto A de Sueli... dormir. eu também gosto. Sueli está dizendo que interessante. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, manda aí que a gente vai responder, tá, pessoal? Vamos continuar aqui. Você tem outras obras além dessa que é lançada, né? Porque essa daqui é o único físico. Tenho. Você... Esse aqui é o oficial. Agora é o meu bebê. Mas eu também tenho outras obras que são publicadas lá na plataforma do Wattpad, que são algumas historinhas são infantis, outra de terror ou de drama. Tem até de drama, gente, que dá pra chorar lendo a história, que é baseado em abusos na relação, assim, que sofrem, que são histórias baseadas na realidade mesmo. Aí eu escrevi assim, vendo tanto jornal misturado com a minha imaginação, acabou saindo contos, né? Eu lancei Shelby e Seus Presentes, que foi a minha primeira história, quando foi imaginação assim de criança. Eu lancei Romance Imaginário, que foi o meu maior livro, sem ser esse aqui, né? Que é em físico. Aí tá publicado também, tem 15 capítulos, se eu não me engano. Também tem a história Minha Vida ao Seu Lado, que é baseada em abusos e histórias reais, assim, do dia a dia de muita gente no mundo, infelizmente. Também tem a história O Fantasma do Lençol Azul, que é quando eu tô naqueles momentos de terror na cabeça, porque eu tenho sempre aquele lado de imaginação assustadora na cabeça. Então, eu já imaginei um fantasma misturando com as coisas assim. Saiu um livro de um fantasma e tem algumas coisas bizarras no final, porque vai ser muitas pessoas que imaginam as cenas durante a leitura, tipo, imaginam a visão assim, como se fossem os filmes. Então vai ser ruim, porque tem umas palavrinhas meio bem assim, descrita, então, as cenas, né? bem detalhado. Eu gosto de livro bem detalhado, então eu já escrevi assim. E também, no começo, eu acho que foi ano passado que eu comecei a escrever uma fanfic, mas eu desisti na metade, porque eu não estava conseguindo. Deu um branco assim na minha mente, deu aquele bloqueio na escrita e não consegui, bloqueio criativo, isso, eu não consegui escrever mais. Mas agora eu vou tentar retomar a história, porque a imaginação vem de vez em quando, mas assim, eu esqueci do nada, mas eu vou começar a ler mais coisas e eu vou tentar continuar escrevendo a história. E ler mais fanfics, né, também, tem que colocar em dia. Talvez seja essa fase, né? Você entra na fase da adolescência, aí fica tudo bem confuso, você acaba perdendo aquele esquema que você já estava, né? O período de inspiração. E também mudou bastante a minha mente, que agora eu não queria mais terminar a história, porque pra mim é uma história muito boba, porque eu não sou romântica, assim, mas geralmente tem os momentos que eu fico iludida, assim, eu começo a escrever, eu desabafo tudo lá no livro, depois eu não quero terminar de escrever. Agora, hoje em dia, eu leio o livro e olho assim, eu falo, meu Deus, quem é Na época era interessante, né?
Sim, mas agora eu leio e eu falo, meu Deus, eu não quero terminar isso. E um monte de gente pediu para eu terminar o livro, mas eu não quero terminar, porque a minha mente está totalmente diferente. Para mim, eu só terminaria se eu mudasse drasticamente a história. E tem umas coisas que eu leio hoje em dia que não fazem nem sentido. Por que que minha cabeça tava assim? E muitas coisas não fazem sentido. Eu falo, mas essa história não teve desfecho. Mas se eu mudar disso, a história nem estava nesse rumo. Então, eu não Mas, estava com interesse de terminar, mas agora eu vou continuar. mas isso assim, no meio, tipo, tem 3 capítulos ou 4, não sei, escrito. E aí você coloca assim, depois de 12 anos, por exemplo, aí você continua a história como se eles fossem outras pessoas. Seria interessante, né? É verdade. É uma ideia. A Luciane tá falando que essa garota é uma estrela, tá vendo? Você é estrela. Falei pra você que você é estrela. Você é a estrela da Obrigada. nossa live de hoje, porque hoje que é o lançamento dela, ó. Ela é a nossa estrela de hoje. E a Sueli tá dizendo aqui, Sofia, o que você mais gosta de escrever? Drama, terror ou romance? E aí? Pior que nem eu sei, assim, porque eu já escrevi, eu tenho momentos e momentos, né, no dia, na vida. Eu já escrevi drama, terror, romance, mas eu já escrevi 2 de romance, 3, na verdade, e continuo escrevendo as fanfics de romance. Mas eu gosto também de terror, porque ao mesmo tempo que você tá escrevendo na animação, você fica naquela aflição, assim. Eu acho que eu gosto mais de terror e romance. Mas eu não sei escolher Então, entre terror e romance, porque eu tenho muitos momentos. o romance é um drama, ele tem vários leques, né? Tem romance e drama, romance terror, romance com ação. Então, o romance ele abre muitas perspectivas. Então, assim, você pode escrever terror, você pode escrever um drama, mas tendo romance incluído, entendeu? É, porque as minhas histórias, elas são assim, elas não têm um gênero definido, assim, pela capa, pelo começo da história, pelo título, você fala, você chuta em um gênero da escrita, mas no meu livro ele tem muitas coisas. Pode ser assim, eu falo, é um livro de romance. Aí no meio entra um espírito, assim, passa um vulto, assim, eu fico das coisas e fico misturado. É interessante. Tá todo mundo namorando e aparece um espírito na sala. É o espírito da mãe, fala, você não pode namorar. Falar muito bem assim, né? Mas eu vejo vulto às vezes, assim, eu falo, opa, vou escrever. É bom, é interessante, né? Porque aí você consegue usufruir desse talento que você tem de pegar as coisas que estão no ar e colocar numa história. Isso é muito interessante. A Sueli falou, é uma mistura, né? É uma mistura, é isso aí. E vamos. é, Onde a gente pode encontrar os seus outros livros? Os outros livros são encontrados na plataforma Wattpad, como eu já disse. Eu acho que eu falei muito rápido, mas eu falei, eles podem ser encontrados na plataforma Wattpad, que pode ser baixado, né? O aplicativo baixado, mas também pode encontrar no site, assim, mas eu acho melhor o aplicativo, porque é mais fácil para você criar uma conta, que já criem uma conta lá, se não tiverem, né? Me sigam e também leiam meus livros, que é Oi, uma plataforma totalmente grátis, é com os livros gratuito? grátis. Sim, é uma plataforma gratuita que vocês podem ler todos os meus livros e contos lá. Fala seu user para as pessoas te seguirem. Na verdade, eu sou Sofia Renzo. Eu sou Se colocar como isso. Sofia Renzo, só tem você lá, única, né? É só eu. Esse nome é tão diferente. Tá com a imagem, Então, porque eu não tenho mais acesso à conta. triste. Não, a gente vai resolver isso. Então, para quem quer adquirir o livro Mais que Amigas, só deixar uma mensagem no direct que a gente vai responder. E falando um pouco mais sobre o livro, ele foi desenhado, ó. Esses desenhos foram feitos totalmente à mão, tá? E em cada página que tem o desenho, tem a descrição da história do capítulo. Olha essa parte na escola, que coisa mais linda. Não parece, gente, mas é feito totalmente à mão esse desenho.
E aí eu fiz o livro com páginas coloridas justamente por causa dos desenhos, porque senão ele perde a característica, né? E os desenhos é a parte fundamental do livro. Olha, dá para Cuidado, vocês imaginarem. Cuidado com o spoiler, é mesmo. Quase que eu falo mas spoiler aqui, hein? Mas não a pode. câmera tá perdida. Então, quem tiver interessado, chama no direct que a gente vai responder. Obrigada pela participação, obrigada pela presença aqui hoje, pelos comentários. Essa live vai ficar salva no meu perfil, vou colocar no YouTube também. Quem tiver interesse de convidar alguém para assistir, é só mandar no direct que a gente manda o vídeo, tá bom? Sofia, muito obrigada pela sua participação. Obrigada por ter falado um pouco sobre você, sobre a sua escrita. E pode despedir das pessoas que estão assistindo e falar o que você quer. Tá. Aqui nesse livro, primeiro eu quero terminar de falar do livro, né? Já que a live é sobre ele. No livro eu quero muito que vocês leiam. Nele tem. É tudo misturado também, igual todos os meus livros. Ele tem um pouquinho de romance, um toque de cada coisa e um toque de mim também, que eu coloquei, a dedicação. Tem um pouquinho de comédia também, que você pode rir durante os livros. E eu não queria falar nada, mas alguém aí chorou ao ver o livro, se emocionou, né? Aí, mas Quem não chora, né? partidas no meio do livro que eu escrevi com uma dedicação minha mesmo. E eu queria, para despedir, um beijo para todos vocês, um beijo no fundo do coração e obrigada por terem comparecido a essa live. E a live vai ficar salva, como eu já disse. Então, se quiserem ver meu rostinho bonito arrumado lá de novo, é só ir lá. Não Então esqueça tá de entrar bom. na plataforma Wattpad para ler meus outros livros, que tá tudo gratuito lá. Curta, Aberto para todos. comenta, compartilha. Beijão, Sueli. Obrigada por ter participado, minha maravilhosa. Em breve a gente se vê. Até mais. Boa noite para todos. Boa noite para todos que participaram. E até mais para vocês todos, viu? Beijão.